Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Bem-vindos aí a nosso estudo bíblico da aula de EBD da Quarta Igreja Batista. Te convido nesse momento para começarmos nosso estudo orando a Deus, colocando nossa vida diante dele, pedindo orientação para tudo aquilo que vamos estudar hoje. Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos nesse momento estudando da Tua Palavra, Deus. Colocamos no Teu altar os nossos corações, as nossas mentes. Pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito esteja iluminando o nosso entendimento, nos ajudando não somente, Pai, a compreender, mas, acima de tudo, a obedecer, a aplicar a Tua Palavra em nossas vidas, Deus. Abre os nossos olhos, Deus, possamos entender o Teu querer para nossas vidas. Desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje a nossa ideia é estudar sobre o livro de Jonas. Então, mais especificamente sobre os primeiros 3 capítulos ali do livro de Jonas. E o título da nossa lição é Um Olhar Enganoso. Um olhar enganoso. Bom, primeiro, vou começar falando um pouquinho, dando um pouquinho de contexto aqui para os irmãos, na verdade, sobre quem foi Jonas. Então, Jonas, ele é um profeta do Antigo Testamento. Ele ministra ali na região do norte de Israel, provavelmente ali pelo século 8 antes de Cristo. Na verdade, temos até como precisar um pouco melhor o ano, mas é o século 8 antes de Cristo. E é um profeta que podemos dizer que ele realmente tem ele tem um status ali de ser o profeta, até porque ele teve uma profecia dele que se cumpre, que é associada ao restabelecimento dos limites de Israel. Então, isso faz com que ele seja reconhecido ali durante o reinado de Jeroboão II. Jonas, ele basicamente, vamos ver um pouquinho a história, mas ele acaba se caracterizando inicialmente como um profeta, eu diria que desobediente e talvez até com pouca compaixão. E Deus chama ele para pregar em Nínive. Nínive era a capital da Síria naquele momento, que era um dos principais inimigos de Israel. E ele chama Jonas para pregar essa mensagem de arrependimento. Certamente uma tarefa que muitos de nós, se nos colocarmos no lugar de Jonas, talvez também ficássemos relutantes, no mínimo, em querer atender o chamado de Deus. Enfim, aqui temos uma imagem do que seria a cidade de Nínive, como ela é vista, essa imagem gerada pela inteligência artificial, mas como os historiadores acreditam, só em termos de curiosidade, o que era essa cidade de Nínive. Então, basicamente, o livro de Jonas ali tem 4 capítulos e é um livro bem curto, meus irmãos. Então, eu gostaria de, nessa aula, aproveitar e ler os 3 primeiros capítulos de forma bem rápida, que são os capítulos focos do nosso estudo do dia de hoje. Bom, se você tiver como abrir a sua Bíblia e me acompanhar, fazer uma leitura bem rápida desses 3 primeiros capítulos, nos diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1 de Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente.
Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou-se esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens nem animais, nem bois nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, da sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Bom, irmãos, temos então nesses
3 capítulos de forma bem clara. Tem mais um capítulo, mas esse não é objeto do estudo de hoje, que é o capítulo 4. Mas vemos aí nessa narrativa, então, basicamente Jonas desobedecendo. Tá? Jonas, ele fuge de forma deliberada, realmente, do chamado de Deus. É uma decisão consciente, ele vai numa direção oposta. E vemos, então, Jonas ali sendo lançado ao mar, sendo engolido por peixe e finalmente pregando em Nínive. E Deus operando o seu milagre naquela cidade que, após essa pregação, acaba sendo perdoada por Deus e não é castigada, acaba reconhecendo o poder de Deus. Então, basicamente, temos algumas aplicações, algumas mensagens que eu entendo ficam de forma muito clara para as nossas vidas quando lemos esses capítulos de Jonas. Um deles é sobre o domínio de Deus sobre o mundo. Então, desde o começo da narrativa fica claro, desde o momento de uma primeira tempestade, o domínio de Deus sobre o céu, sobre o mar ali, sobre os animais também, no momento em que Deus dispõe esse peixe para engolir Jonas, sobre os seres humanos, porque mesmo Jonas, tentando ir numa direção oposta, Deus o coloca na direção certa. Eu acho que esse é um dos primeiros pontos que me chama a atenção do livro, onde realmente o domínio de Deus sobre tudo e sobre todos fica muito evidenciado. Um outro ponto é sobre essa futilidade de tentar fugir de Deus. Eu creio que é uma aplicação que realmente vai de encontro a todos nós. Muitas vezes, em ações pequenas, em escolhas pequenas, talvez até muitas vezes de forma irrefletida, fugimos. E isso a gente pode... Isso me remete até aos primeiros capítulos da Bíblia, Adão e Eva após o pecado, o primeiro pecado, como também quando Deus vai ao jardim no final da tarde, Adão foge, se esconde de Deus. Então, o pecado que ainda habita em nossos corações, ele muitas vezes, eu entendo que nos coloca nessa direção de tentarmos fugir de Deus, de tentarmos realmente tomar as rédeas da nossa vida. E talvez Tarsis fosse, naquele momento, na visão de Jonas, um local de riqueza, de prazeres, um paraíso dourado, mas certamente não era a vontade de Deus para a vida dele. Aqui na revista até da nossa EBD, o autor chama isso de um olhar míope, essa tentativa de Jonas de ir para Tarsis. Então, Jonas, nesse momento, ele perde o foco no amor e na grandeza de Deus, e ele decide, então, tomar aí as rédeas e fazer o seu próprio destino. Um outro ponto seria referente a como o livro demonstra, e estamos falando de um livro do Antigo Testamento, onde já fica claro como Deus é compassivo e misericordioso, Deus gracioso. E fica evidente antes mesmo até do arrependimento e do perdão ao povo de Nínive. Na verdade, desde os marinheiros ali, quando Deus usa Jonas, vamos dizer, a desobediência de Jonas, para que aqueles marinheiros, eles primeiro temem a Deus, até no momento em que ficam um pouco relutantes para jogar Jonas no mar, e eles acabam reconhecendo a Deus como o Senhor de todas as coisas ali naquele navio. Então, e mais à frente, lógico, em relação a Nínive, que mesmo com toda a maldade que existia naquela cidade, que ela era muito conhecida por isso, Deus decide perdoar
e não aplicar o seu castigo sobre aquela cidade. Bom, de uma forma geral, meus irmãos, eu creio que Deus aqui nos deixa muito claro, mais uma vez, que Ele, acima de tudo, espera de nós obediência, que Deus espera que a gente confie nele, que Deus nos chama para amar aos outros e não para julgar quem merece ou não merece o perdão de Deus, até porque ninguém merece, a verdade é essa. Somos todos pecadores, salvos não somente pela graça de Deus. Que possamos, então, não ter esse olhar enganoso que muitas vezes avalia quem vale a pena. Será que vale a pena falar para essa pessoa? Será que vale a pena perdoar ou amar essa pessoa? Então, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Precisamos nos lembrar que Deus nos perdoou apesar de nós. Deus nos ama e Deus nos chamou também para sermos compassivos, misericordiosos. E não vamos a desperdiçar a oportunidade de compartilhar, de testemunhar do nosso Deus para outras pessoas, devido a um coração, a um olhar enganoso da nossa parte. Que Deus te abençoe muito, que você tenha um dia muito abençoado, em nome de Jesus.